Semana de comemoração dos 30 anos do restaurante Van Gogh. Eu tô aqui numa das esquinas mais premiadas da cidade, na Floriano Peixoto, com o Canal 1, com ele, Oscar Martins, o rei da noite da Van Gogh. Rei da noite não, rei da noite. Estamos aqui comemorando 30 anos. Que delícia. E nada melhor do que fazer uma semana de comemoração, porque um dia é muito pouco para representar esses 30 anos de trajetórias, né, de trajetória da casa. Van Gogh, graças a Deus, se tornou uma casa tradicional e de referência aqui na Baixada. E eu te conheço desde mais novo. Desde pequeno. Quando você vinha. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui contigo, você me entrevistando, numa noite de comemoração. É verdade, até porque o programa JB, ele faz parte, né, da história do restaurante Van Gogh. E hoje, você está acompanhando aqui as imagens, a gente está num ambiente totalmente reformado. Inclusive, você, no Prêmio Top of Mind da Tribuna, junto com a sua mãe, deu entrevista para o João, falando que estaria pronto para os 30 anos esse novo espaço que é o Salão do Canal 1. E promessa cumprida. Promessa cumprida, a reforma demorou um ano porque foi feito aos poucos, em módulos. Nós não paramos a casa, eu tinha compromissos com os clientes, com reservas já pré-agendadas, e ao longo do ano eu não consegui parar o salão, graças a Deus, devido ao grande movimento, mas aos poucos, mesmo demorando, a gente chegou no resultado que a gente queria. Não, e o legal de hoje, tá tendo uma degustação de vinhos, né? Nós trouxemos o enólogo da vinícola Errázuriz, Tomás Munhoz, diretamente do Chile para o Van Gogh, para Santos, para fazer parte dessa comemoração. E você falou que o programa JB faz parte da história, faz parte mesmo, que a primeira receita que eu fiz na televisão foi com o JB, foi fricassê de lula. Inclusive, foi uma receita na época que eu fiz, com a ajuda da minha mãe, eu estava começando, não tinha prática, mas é muito legal a gente relembrar esses momentos, né? Porque são coisas que a gente grava para sempre. E assim, são 24 anos atrás, o Van Gogh já era uma potência na época, hoje ele está muito maior. E o que você dá, Oscar, no seu olhar, que está desde o começo da casa, o que se dá o sucesso do restaurante Van Gogh desses 30 anos? Eu acho que a filosofia de trabalho implementada pelos meus pais na inauguração foi uma referência para mim, que desde cedo eu estive perto, né, observando no começo. E depois, quando eu tinha já meus 16 anos, já trabalhando meio período. Depois da faculdade, me formei em 2003. Depois que eu me formei, fiquei período integral junto com eles. E absorver todo o conhecimento empírico, que é o mais importante, que é o conhecimento que você adquire de geração para geração, observando e aprendendo e aperfeiçoando. Então, parte de produção, quando eu entrei, depois eu fiz cursos de aperfeiçoamento, aproveitei todo o know-how da equipe, todo o conhecimento dos meus pais e, somando tudo, a gente modernizou, melhoramos algumas coisas e, com o tempo, nos adaptamos às necessidades de cada época e chegamos em 2025 atualizados, que é o mais importante. A gente montou um espaço agora que representa isso, um espaço que a pessoa tem uma interação diretamente com os rótulos da casa, um espaço moderno e que a pessoa tem acesso à identidade do restaurante de 95, que é a parte da frente, e a identidade nova de 2025, que é a parte do Canal 1. Então a pessoa tem esses dois universos. O tradicional e o moderno. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz e é algo que é de muita valia para as pessoas que estão assistindo. Qual é o seu prato favorito do Van Gogh? Todos, não tem como. Não, fala um pra gente. O seu favorito, aquele que você come e te dá aquela memória afetiva. Eu vou falar então de um prato que eu coloquei no cardápio. Foi o primeiro lançamento que eu fiz pessoalmente. Na época meu pai não queria, porque ele achava que era muito alternativo. E nós colocamos, eu tinha 15 anos de idade, fiz no computador uma sugestão do chefe, coloquei escondido no cardápio e foi sucesso, que é o bacalhau às natas. Que delícia! Que foi o primeiro bacalhau às natas, pelo menos aqui da região, que outras pessoas também reproduziram, virou referência de consumo. E um dado interessante,
bacalhau com natas é a pronúncia certa, é a escrita certa. E eu coloquei as natas de uma maneira errada. E ficou errado até hoje. Lógico. E todo mundo que colocou no cardápio aqui em Santos bacalhau às natas foi baseado no erro. Tá todo mundo plagiando o Oscar aqui. O erro ortográfico meu na hora de colocar no cardápio. Foi um sucesso. Então foi a primeira vez que eu tive a ideia de colocar uma coisa nova e que depois meu pai acabou concordando e brincando com a situação. Mas foi muito interessante porque foi uma das primeiras iniciativas que eu tive aqui dentro da empresa. Olha, eu vou pegar e eu vou experimentar esse prato qualquer dia aqui. Mas, Oscar, por favor, obrigado por você ter sempre o programa JB aqui na casa. São tantos anos de parceria com esse programa, né, que você permaneça com essa parceria, até porque, como a gente falou logo no começo, a tradição de 30 anos do restaurante Van Gogh, ele faz parte da vida da família do Santista e da família de quem vive aqui na nossa região. Parabéns e muito mais 30 anos para o Van Gogh. Muito obrigado. O programa JB está em alto estilo, até porque nós estamos aqui com Tomás Munhoz. Só para você ter uma ideia quem é ele é importado do Chile aqui para Santos. Ele é top 10 enólogo, abaixo dos 35 anos lá no Chile. E ele tem também uma formação em agrônomo con especialización en enología, ¿no es eso, Tomás? Sí, bueno, nosotros estudiamos ingeniería en agronomía. Esto es para entender cómo funcionan las plantas, el viñedo, cómo trabajar de mejor manera la tierra y lograr obtener la uva de mejor calidad. Y luego nuestro trabajo es tomar la uva e transformá-la em melhor vinho possível, certo? Que bacana. E se você não sabe, a Errázuriz, ela participou, ela esteve presente durante um bom tempo aqui na carta de vinhos do Van Gogh e hoje ela volta, né? E quais os vinhos que você pode falar para as pessoas que gostam de vir aqui o Van Gogh para harmonizar com os pratos? Quais são os vinhos que estão chegando? Bueno, temos gran diversidad en Errázuriz y en Chile en general. Trabajamos con muchas variedades distintas y con categorías distintas que están pensados en distintos consumidores, ¿cierto? Siempre depende de los gustos de cada persona. Entonces tenemos una selección reserva con distintas variedades que tiene cerca de 8 meses de guarda en barrica, que son vinos fáciles de maridar. Luego pasamos a cerca de 10 meses a una línea gran reserva, también con distintas variedades, Sauvignon Blanc, Carmener, Cabernet Sauvignon. Luego pasamos a la línea Max. Max es donde juntamos todo nuestro expertise, la mejor versión de cada una de estas variedades, Pinot Noir, Carmener, Cabernet Sauvignon también, Chardonnay. Es una línea premium. Más premium, correcto. También son muy gastronómicos todos y luego ya están nuestros vinos íconos, nuestros flagships, que reflejan un concepto único de un terroir muy específico de nuestro Valle de Aconcagua. Que beleza. Agora eu quero saber uma informação. Eu, nesses 30 anos de Van Gogh, eu venho aqui com muita frequência. E uma das pizzas que eu gosto bastante é a pizza calabresa artesanal da casa. Que vinho você pode me sugerir? De repente eu vou jantar hoje uma pizza. Que vinho você sugere para harmonizar com essa pizza? Bien, de nuevo, depende del gusto de cada persona, pero mi recomendación sería Don Maximiano, Founders Reserve. Don Maximiano es nuestro flagship, es el mejor vino que Errázuriz puede hacer cada año y es un blend principalmente con Cabernet Sauvignon, base de Cabernet Sauvignon, y esto le da especias negras, una fruta muy fresca, con una rica acidez que marida muy bien con todos los sabores de esta pizza. Aqui com o Alessandro Peto, que é o distribuidor da Loyal, que está trazendo
a Errázuriz aqui pro restaurante, não é isso? Exatamente, é um prazer ter parceiros como o Van Gogh aqui na Baixada. É uma casa super tradicional, famosa, comemorando os 30 anos, e hoje a gente está aqui numa noite de degustação com a vinha Errázuriz, que é um dos grandes produtores do Chile, produtor com muita história. A história do vinho no Chile se confunde com a história da Errázuriz, são 150 anos de história, e o seu proprietário, que é o Eduardo Chedwick, que é uma personalidade do mundo do vinho do muito Chile. Conhecido. Muito conhecido, é um cara que colocou os vinhos finos do Chile no cenário mundial, levando os vinhos para a Europa, enfim, para os grandes mercados consumidores. E hoje aqui a gente tem a oportunidade de provar a linha toda de Errázuriz, desde os vinhos mais do dia a dia, mais fáceis de se beber, até os ícones como Dom Maximiano, Cai, Lacumbre, estão todos em degustação hoje aqui para os clientes da Van Gogh. E o legal é que esse espaço novo, que está sendo inaugurado realmente para essa comemoração dos 30 anos do restaurante Van Gogh, que é o salão que é onde nós estamos, que é o salão do Canal 1, né? O bacana, o Oscar estava até comentando isso, o modo deles disporem os vinhos é muito mais acessível para as pessoas olharem, escolherem o seu rótulo, até para harmonizar com os pratos, né? Não, sem dúvida. Eu acho que no mundo do vinho é importante, a gente brinca com todos os sentidos. Então é o visual, o paladar, o olfativo, e quando você tem exposto os rótulos, isso ajuda e facilita muito a escolha do consumidor. Então ele está vendo os preços, está vendo o rótulo, ele tem a oportunidade de pegar a garrafa na mão, olhar, entender um pouco quais as uvas daquele vinho e tomar uma decisão, né, fazer uma escolha de acordo com o prato que ele vai comer. Olha, o Ale estava me contando que o pai dele é de Santos. Sim, e a família vem bastante aqui no Van Gogh. Me fala uma coisa, prato preferido seu aqui na casa? Cara, eu não acredito que vai ser o meu prato preferido, porque eu ainda não provei, mas a pizza de camarão é o carro-chefe, né? Famosa no mundo inteiro. No mundo todo, de fato. Eu tô louco, vou provar hoje, essa noite, inclusive tomando um Max Chardonnay, que é um dos vinhos que a gente tem. É um Chardonnay com corpo, com uma pegada que vai, tenho certeza, harmonizar muito bem com a pizza, vai ser incrível. Olha que eu encontrei aqui na comemoração dos 30 anos do restaurante Van Gogh, o Nicolau Teixeira e a Vanessa Mineiro, que são casados. E vou te contar, eles estão juntos há 25 anos e são clientes há 25 anos aqui do restaurante, né, Vanessa? Exatamente. Há 25 anos a gente frequenta, desde que a gente namorava. Você não pediu ela em namoro aqui não, né? Não foi aqui. Não foi aqui. Mas logo na sequência de que a gente se conheceu, um lugar pra gente jantar, conversar, a gente escolheu a Van Gogh pra trazer ela. Não, isso que é legal, você vê a tradição do restaurante que vem passando e criando memórias junto com as pessoas, vai passando de geração em geração. Eu venho aqui desde Cotoco, venho com a minha esposa, agora casado, então isso é muito gostoso. E vocês têm alguma memória afetiva aqui com Van Gogh? A gente praticamente comemora nossos aniversários aqui, principalmente aniversários de namoro. Que delícia! Em outubro, e algumas bodas, alguns aniversários de casamento, a gente também, primeira opção é aqui. Prato preferido? É difícil, é muito difícil, mas para falar um prato, frango especial, né? Claro que as pizzas são maravilhosas, mas vamos falar em um prato, um frango especial. É aquele que é a milanesa, não é isso? Com queijo? É diferente, né? Mas claro que as pizzas não posso esquecer delas, né? E você, Vanessa, seu prato favorito aqui no restaurante Van Gogh? Eu acompanho o frango, mas as pizzas são maravilhosas. A pizza com berinjela, a pizza do Edu, eu adoro.
Vocês não vão acreditar que eu encontrei agora Levi Latrova, Lisandra Alcântara, mas eles são, sabe quem? Os donos da Lavínia, da pizza. É uma das pizzas mais queridas aqui na casa, né, Levi? Sim, com certeza. Muito boa mesmo. Não, pra quem não conhece, fala um pouquinho da pizza. Bem, como eu contei, né, eu frequento a Van Gogh desde o dia que abriu. Vinha toda semana aqui com a minha família. Casei, tive filhos, minha filha chamada Lavínia. Sim. Eu uma vez falei para os caras, por que você não faz uma pizza de brie, mussarela de búfalo, damasco? Vocês trouxeram a receita de algum lugar, né? De onde? Eu tinha comido fora daqui de Santos. Tá. Daí eu falei, eu queria uma pizza dessa aqui em Santos. Aí eu falei, os caras, vamos fazer essa pizza? Ele falou, vamos. Aí ele fez, aí outro dia eu cheguei, ele chegou com cardápio. A pizza estava com cardápio. Aí quando eu olhei o nome da minha filha. Você vê que gostoso? O Van Gogh é um restaurante muito família. Você vê? Uma boa ideia, trouxe um prato diferente para casa, né? E como eles falaram, há muitos anos vocês frequentam, 18 anos de casado, mas assim, desde pequena, né? Desde sempre. A minha família tinha tradição de toda semana, pelo menos uma vez por semana, vir comer aqui. Então, assim, conheci o Oscar adolescente como eu, meus irmãos, assim, crescemos todos juntos. E me fala uma coisa, Levi, sem ser a Lavínia, que não pode puxar sardinha. Tá. Um prato preferido aqui no Van Gogh? É sempre pizza. Pra mim é sempre pizza. A pizza é a melhor da Van Gogh. Todas as pizzas. Todas as pizzas. O queijo é maravilhoso, todas as pizzas. Agora, uma coisa interessante que eu comecei a frequentar Van Gogh por causa dela. Eu não frequentava. A partir do momento que eu conheci, eu comecei a acompanhar ela semanalmente aqui. E quando acabei de lembrar agora, né? Quando a gente ficou noivo, nós reunimos nossos pais aqui e apresentamos assim que a gente iríamos nos casar aqui na Van Gogh. Então é mais um ponto aí da nossa história junto com a Van Gogh, além da Lavínia, né? Além da Lavínia, que é tradicional na casa. E você, além da Lavínia, qual o prato, Lisandra, que você tem de amor aqui? Não, assim, a gente é apaixonado por pizza e vinho, né? Não tem receita melhor. E assim, o que eu acho especial aqui, sempre que a gente sai daqui para qualquer lugar para comer pizza no Brasil ou fora do Brasil, a gente sempre fala, nossa, nada como a pizza da Van Gogh. Porque assim, a seleção dos ingredientes é tão especial. Então, para mim, sou suspeita. A pizza é incrível. Aqui com o Matheus Miranda e com a Marina Zanin, que frequentam o restaurante Van Gogh. O Matheus falou que desde pequeno, né, Matheus? Verdade, lembro-me como se fosse hoje, né? Ainda engatinhava aqui em volta dessas mesas, né? Minha mãe tentava me controlar, era um pouquinho difícil, né? Mas fez parte da minha história. O legal do Van Gogh, como a gente já falou, é que passa de geração para geração, né, Marina? Você vê, ele vinha com os pais, passou para você isso, com certeza você vai passar isso para os seus filhos também. Isso que é gostoso, o restaurante ele vai se modernizando. Com certeza, e é um restaurante que a comida não tem erro, é uma comida de primeira. E fim de semana, vamos pedir alguma coisa, pede do Van Gogh, pede em casa. Se a gente não vem aqui, a gente pede também no conforto de casa. E o delivery deles também é ótimo. Dá pra retirar também, às vezes a gente vem retirar de carro, leva pra casa. Até porque a Van Gogh ela tem uma estrutura própria para fazer a parte de delivery. Então eles têm uma estrutura de call center, uma estrutura única de motoboys, porque as entregas são inúmeras. E o mais gostoso, vamos falar a verdade, quando você vem aqui, você tem a mesma experiência em casa com a comida, né? Sim, não, sem dúvida. E aproveitando o gancho, você falou que o Van Gogh sempre está se reinventando. Durante a pandemia, muitos restaurantes ficaram restritos, né? E aqui ao lado tinha um estacionamento, não sei se você lembra, e a equipe do Van Gogh montou como se fosse uma espécie de drive-thru. Você entrava com seu carro, retirava a comida e levava. E assim, por incrível que pareça, comer aqui, comer em casa é a mesma qualidade, é tudo excelente, tudo excelente. Olha, e falando em se reinventar, nem sempre o se reinventar também é uma coisa extraordinária, porque o
básico deles também. Eu lembro desde criança, meu pai sempre pede o frango parmegiana daqui. Gente, não tem erro. É o melhor frango parmegiana da vida de vocês. Olha, ela já falou a pergunta que eu ia fazer, seu prato preferido. Eu me antecipei. Ela já falou. E o seu, Matheus, seu prato preferido aqui no Van Gogh? Frango à trentina, que vem com aquele risoto de rúcula com tomate seco maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro. Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis. Design que inspira. Liceu São Paulo. Formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. E Invista Inteligência Imobiliária. A número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos.